E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tricolor News. E amanhã tem São Paulo em campo. O São Paulo enfrenta o Libertad por mais uma rodada da Libertadores. Bora para a tela ver algumas informações do Tricolor? Amanhã, na tela da Globo, 9h15 da noite, Libertad e São Paulo. Vamos falar agora com o Léo Lepre, que está lá no Paraguai. Léo, traga as informações do São Paulo e do Libertad, por gentileza, meu querido. Tudo bem, Fred? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na frente do estádio La Huerta, Casa do Libertad, que tem esse nome, não é por acaso. Essa era uma região aqui na capital paraguaia, em Assunção, onde os imigrantes paraguaios costumavam plantar muitas hortaliças, entre elas o repolho, e por isso os torcedores do clube, inclusive, são conhecidos como repolheiros, né? Ou seja, os coletores de repolho. Sobre o São Paulo, o time treinou hoje de manhã, ainda aí no CT da Barra Funda, viaja no começo da tarde aqui para Assunção, deve chegar por volta das 6 horas, e não vieram nem Lucas nem Oscar. Existia uma expectativa pelo retorno dos dois jogadores, eles não vieram. E uma outra notícia importante, o Caleri vai passar por uma cirurgia amanhã, já está marcado, então o Caleri amanhã passa por essa cirurgia. O São Paulo, que vem aqui para o Paraguai com essa disputa pela primeira posição do grupo, está em segundo. O Libertad tem a pontuação perfeita, 6 pontos, o São Paulo tem 4, então vale a liderança do grupo. É claro, aposta no bom momento do Ferreirinha, né? Meus amigos, antes de continuar aqui, eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Você não paga nada por isso e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no São Paulo. E você ainda contribui para que o canal alcance a meta de inscritos. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua presença. Eu peço que você deixe um joinha aí, compartilha, faz um comentário, porque isso fortalece demais o nosso trabalho e nos motiva a gravar mais vídeo aqui para vocês. Então a gente viu aí que o próximo desafio do São Paulo é amanhã contra o Libertad pela Libertadores. E após isso, o São Paulo tem mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro e já conta com mais um desfalque. Como se já não bastasse aí essa onda de desfalques que o São Paulo está tendo, o São Paulo não vai contar com mais um jogador importante. Pelo menos ele foi importante nas últimas partidas, que é o Matheus Alves, um moleque aí que estava fazendo bons jogos, atuou muito bem nessa última partida, deu uma assistência, seguro, fazendo o que tem que ser feito sem muita enrolação, sem dificultar o jogo. O jogador tomou o segundo amarelo e por isso estará fora. E quem será o substituto? Muito provavelmente será o Luciano, né? O cara que já atuou diversas vezes aí nessa área aí como meio-campista, e a gente viu que não dá certo. O Luciano não é jogador para atuar no meio de campo. O Luciano é jogador para atuar mais como um atacante, porque é onde ele rende mais. É um jogador finalizador que tem muita afinidade com o gol, não é aquele jogador de criação, e é por isso que muitas vezes ele não dá certo ali quando o Zubeldia insiste em colocá-lo no meio de campo. Então é isso, amanhã o São Paulo joga contra o Libertad pela Libertadores e no próximo sábado o São Paulo vai a Fortaleza enfrentar o Ceará pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E pela Libertadores o São Paulo ocupa a segunda posição do grupo, podendo assumir a liderança amanhã em caso de vitória. O São Paulo tem 4 pontos e o Libertad 6. O São Paulo ganhando ultrapassa o Libertad, assumindo a liderança do grupo. E segundo o ESPN, o São Paulo pode ir a campo com a seguinte escalação: Rafael no gol, Cédric Soares ou Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias. A dupla de volantes: Marcos Antônio, Alisson, mais na frente o Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. A arbitragem fica por conta de um chileno, o Christian Garay. Meus amigos, segundo o André Hernan, nós tivemos aí informações de que o Luan já evoluiu bastante naquele processo de transição que ele estava passando para ser reintegrado à equipe do São Paulo e assim poder estar à disposição de Zubeldia. Vamos ver aqui algumas informações segundo o André Hernan. E ele fala também de um possível camisa 9 aí que o São Paulo está em busca, por conta da ausência do Caleri, né, que essa temporada já se deu por perdida para o atacante.
Pelo Luan. O Luan já tá 3 semanas treinando com o grupo, né? Já tá reintegrado, tava numa transição, tava abaixo fisicamente e deram um tempo para ele se recuperar. A informação que eu tenho é que, assim, esses treinamentos ele tá voando, né? Tá voando nos treinamentos. Perdeu 7 quilos, né? É um jogador que tá muito bem fisicamente, muito forte, tem tido rendimento nesses treinamentos e é um jogador que está apto a ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia. Então, nessa situação em que você tem viagens, muitos jogos, calendário e tal, o Luan passa a ser uma opção. Depende agora apenas do Ubeldia para colocar ele na relação de jogadores para os jogos do São Paulo. Todo mundo dentro do São Paulo se surpreendeu com essa rápida evolução do jogador nesses treinamentos. Tinha gente dentro do São Paulo que achava que não ia evoluir, mesmo com o tempo que foi dado, mesmo colocando ele para treinar junto com os demais. Lembrando que ele não estava treinando, né? Estava treinando em horários alternativos, isso estava fazendo muito mal para o jogador, né? O jogador queria apostar em continuar no São Paulo, mas acabou que ele teve essa chance e está indo muito bem. Então é um jogador que fisicamente está bem, está fininho, né? Está motivado nesses treinamentos, então ele quer muito ter essa oportunidade. E agora depende do técnico Zubeldia. São Paulo está buscando um camisa 9, sim, no mercado para alternativa, né, à lesão do Caleri, que vai operar ainda essa semana aqui em São Paulo, né? A lesão do ligamento cruzado anterior, vai ter um longo período de recuperação, muito provavelmente não joga mais nessa temporada. Só que essa contratação, ela não é uma contratação que o São Paulo vai fazer uma loucura financeira mesmo, porque também não tem grana, né? Vocês estão vendo aí balanços e tudo mais, as questões financeiras do São Paulo, né? A dívida aumentando, então o São Paulo não vai fazer nenhuma loucura para trazer um centroavante, mas quer observar o mercado e trazer uma oportunidade. Nesse primeiro momento, jogadores que estão sem contrato, óbvio que tem uma opção ou outra ali, mas a discussão melhor seria esperar o período até o Mundial de Clubes, né? São alguns jogos que o São Paulo vai cumprir até lá, e aí você tem o André Silva e o próprio Rian Francisco que dão conta. O André, no último jogo contra o Santos, fez gol e deu assistência. Então o São Paulo está avaliando exatamente isso. É melhor pegar um jogador agora livre no mercado e trazer, e aí corre o risco de você trazer um jogador que está sem ritmo, um jogador que, né, de repente está ali sem jogar muito tempo, ou você busca alternativas no mercado quando abrir a janela. E aí você tenta um empréstimo, você tenta alguma coisa nessa situação. Nomes estão sendo discutidos? Nesse momento, não discutidos, mas muitos nomes estão sendo oferecidos e falados nos bastidores do São Paulo, né? Então, assim, desde o Diego Costa, né, que inclusive foi citado o nome dele nos bastidores, mas não é um perfil muito do São Paulo nesse momento, apesar de ele ter jogado com o Oscar, o Lucas conhecer muito bem ele. Até tem que ver como é que é a condição física desse jogador hoje, né? Ele tá morando na Espanha, tá aqui no Brasil por um período ainda, mas é um jogador que, por exemplo, São Paulo não está avaliando para contratar nesse momento. E outros jogadores que também, São Paulo também recebe recomendações, são oferecidos e tudo mais. Carlos Vinícius, por exemplo, Fulham, já está há muito tempo na Europa, aí seria um outro tipo de negociação, um outro tipo de investimento. É um jogador que está na pauta? São Paulo sabe que é uma possibilidade, mas também não tem nenhuma negociação aberta. Então, assim, são nomes muito mais especulados, muito mais falados de bastidor do que propriamente em ação. São Paulo está muito ainda decidindo se vai atingir essa questão de trazer um jogador agora sem contrato ou se vai atrás de jogador na janela, que acho que é o melhor, né? Acho que é muito mais rápido e fácil, né? Acho que é muito mais certeiro você buscar um jogador na janela do que propriamente você ir agora pegando, entre aspas, qualquer um. Bem, meus amigos, então é isso. Eu peço mais uma vez que, se você não se inscreveu, clica aí em se inscrever, cara, porque é rapidinho demais. E você ainda nos ajuda e fica por dentro de tudo aquilo que acontece, tá? No Tricolor. Um forte abraço, até a próxima, ou melhor, até amanhã no pré-jogo.